boa noite a todos. Eu estou aqui hoje para falar a respeito de suicídio. Precisamos falar a respeito. E o objetivo dessa nossa palestra, nossa conversa, não é ver os aspectos negativos desse assunto, e sim o que nós podemos fazer de positivo, nós que não somos psicólogos, não somos psiquiatras, né? Como nós podemos ajudar num momento tão crítico como se encontra a humanidade terrestre. E esse é o objetivo da nossa conversa hoje. Para vocês terem uma ideia, em 2012, a Organização Mundial da Saúde, ela soltou um relatório, ela vem acompanhando ano a ano, com estatísticas a respeito do suicídio pelo planeta todo, inclusive cobrindo, no caso, o Brasil, e ela soltou uma estatística em 2012 estarrecedora com relação ao que está acontecendo com relação a essa questão do suicídio. E nós vemos dados que são extremamente alarmantes. Por exemplo, naquele ano, pelo menos 800 mil pessoas, infelizmente, se suicidaram, conseguiram, na realidade, tirar sua vida física, né? Sabemos que nós não tiramos a vida como espírito, o espírito é imortal, né? Mas que por detrás desses 800 mil pessoas que conseguiram se suicidar no planeta todo, nós tivemos pelo menos 20 outras pessoas para cada uma delas que tentaram o suicídio. Então, nós estamos falando de uma quantidade de 16 milhões de pessoas que tentaram efetivamente se suicidar no ano de 2012, né? Essa estatística saiu um pouquinho depois, mas se refere ao período de 2012. E nós estamos falando de um suicídio a menos de um minuto, né? A cada 20 segundos, um suicídio. E alguns outros dados alarmantes que também chamaram a atenção no relatório que ela emitiu, a Organização Mundial da Saúde, se refere ao fato das subnotificações. Na verdade, do universo de países que tem estatística, faz notificações, recebe informação, classifica e fornece para a Organização Mundial da Saúde, nós encontramos, na realidade, somente 25% desses países aptos a mandar algum tipo de informação, né? E mesmo esses países que têm hábito a classificar, a notificar, a preparar as estatísticas e enviar para a Organização Mundial da Saúde, eles mesmos atestam que existe um problema muito sério de subnotificação, ou seja, que o panorama é muito mais complicado, muito pior do que aquele em que é refletido por número como, por exemplo, 800 mil suicídios, ou então 16 milhões de tentativas e assim por diante. Nós estamos vendo apenas a ponta do iceberg. Essa é a realidade apontada pela própria OMS. Então, os outros 75 países, alguns fazem por amostragem, e boa parte, metade deles, nem tem, na realidade, estatísticas para mostrar, para indicar, na realidade, o que está acontecendo em seus territórios nacionais, né? Se os números, eles não alarmam, e nós estamos falando já de números que nós conhecemos, que são os 800 mil, imagine que numa geração, vamos imaginar que a idade média seja 70 anos no planeta. Numa geração de 70 anos, essa geração, que vai viver em média 70 anos, vai ser 800 mil vezes 70. Né? Olha a quantidade de pessoas que vão se suicidar. Se é 800 mil por ano, multiplica por 70, isso é o efeito na geração como um todo. E nós estamos falando de subnotificação. A subnotificação tem vários aspectos. Existem aspectos que são religiosos,
por exemplo, em países eminentemente católicos, e nós ainda somos um país muito forte em termos do catolicismo, né, pelo menos 60% da população é católica, nós temos dois cânones, né, do Código da Igreja Católica, que proíbem as exéquias, as cerimônias para a pessoa que se suicidou. Se eu fizer uma missa, por exemplo, só vou poder fazer uma missa com os familiares diretos, ou seja, mãe, pai e filhos, né? E não vou poder colocar outras pessoas em volta. Existe a questão do pecado em si, né? Se falar em termos de pecado, a pessoa é classificada como alguém que vai para o inferno direto. E existe uma questão moral também. O moral que eu falo é social, né? A pessoa que comete o suicídio, ela cria um problema para a própria família, não só sobre os aspectos emocionais, sentimentais, mas fica, na realidade, um estigma, né? A família falhou, a família cometeu algum erro, por que será que o outro, porque aquela pessoa se sentiu nessa ideação, nessa vontade de se suicidar e cometeu, na realidade, um suicídio, né? Então, existe uma omissão da informação. Ah, foi um acidente. É um acidente de carro, um tombo, caiu na piscina, coisas desse tipo, ou estava mexendo com uma arma de fogo e sem querer ela disparou, né? Então, a própria classe médica, inclusive, boa parte dela não se sente confortável de notificar essas coisas. A família já está entrando no hospital desesperada, totalmente chocada. É complicado você tentar pegar informação a respeito para fazer um boletim, para fazer uma notificação. Embora, pela lei brasileira, desde 2011, nós temos 24 horas, a obrigação em 24 horas de notificar, né? Então, nós estamos, na verdade, falando de algo muito complexo, algo que está se tornando uma coisa muito grave nesse planeta, tanto que é considerado uma pandemia. A próprio Ministério da Saúde do Brasil e o próprio OMS, eles realizam um trabalho de publicação de um boletim epidemiológico, ou seja, eles consideram um problema de saúde e pior, uma epidemia, né? Para vocês perceberem a gravidade, se isso não foi suficiente, a segunda causa mortes entre jovens de 15 a 29 anos hoje é suicídio nesse planeta. Segunda causa morte. Isso nós estamos falando com a subnotificação. Você imagina se nós tivéssemos, na verdade, dados reais do que está acontecendo. E o Brasil não fica por menos, porque naquela época, em 2012, 2014, nessa faixa etária de 15 a 29 anos, era a terceira causa mortes entre os jovens. Só perdia para acidentes de transporte, o que inclui trânsito, não é só carro, para violência e vinha em terceiro lugar a questão do suicídio. E a ideação suicida é a mesma coisa no Brasil do que lá fora. Ou seja, para cada um que consegue, logra retirar sua vida física, existem 20 que tentar, né? E muito mais entre os que conseguem, muito mais entre os homens que as mulheres, mas os que tentam são muito mais as mulheres que os homens. E, como sempre, ao compor a faixa etária dos idosos. Acima de 70 anos de idade é a maior taxa per capita de suicídio no planeta. Acima de 70 anos. E no Brasil, 60 anos. Ou seja, de todo esse grupo que tenta o suicídio, que consegue ou não consegue o suicídio, a maior taxa per capita é exatamente o idoso, a pessoa que chegou e superou 60 anos, né? Então, nós temos muitas coisas para se pensar, né? Não que ele seja menor em termos de gravidade nas outras faixas etárias, mas chama muita atenção, por faixa populacional, essas duas áreas, os jovens e os idosos. E também nós podemos incluir, e isso sempre foi assim,
aqueles grupos que foram discriminados, né? Por exemplo, os indígenas. Os indígenas têm a maior taxa, em termos de grupo, a maior taxa de suicídio per capita. Eles não são, principalmente os jovens, porque eles não são considerados índios na tribo, que já tem uma certa cultura ocidental, e não são aceitos no Ocidente, porque são considerados por nós, né, da civilização ocidental, aqui no Brasil e na área ocidental do planeta, porque eles são índios. E os jovens índios são os que mais realmente se matam, mais desencarnam pelo suicídio. E os homens, principalmente. Depois nós temos o problema de gênero, nós temos o problema de discriminação racial, que é gravíssimo no Brasil, embora a gente ache que não. Na verdade, o país é um país extremamente racista, né? Haja vista a violência que se comete com problemas de gênero, né? Por escolha de gênero e assim por diante. Né? Agora, o que nós podemos fazer? Praticamente todas as famílias têm um caso, pelo menos, de alguém que está numa situação de vulnerabilidade com relação ao suicídio. E o suicídio? Como é que eu vou ajudar? Eu que não entendo de psicologia, eu não entendo de psiquiatria, eu não estudei o tema, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Principalmente se você for cristão. Mais ainda se for espírita. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque Jesus deixou muito claro uma coisa, né? Que a gente tem que amar o próximo. E o próximo que está em volta da gente, principalmente, né? E aí mais um assunto, né? Quando ele explica o que é amar ao próximo, está lá em Mateus, no capítulo 7, ele diz o seguinte: faça aos outros o que gostarias que vos fizessem. Se eu estivesse numa situação de vulnerabilidade, com o desejo de me matar, né, de me se suicidar, eu gostaria que alguém estendesse minha mão. Tanto que é o que a gente vê na CVV, no Centro de Valorização da Vida. As pessoas ligam, é praticamente 1 milhão de pessoas que ligam por ano, tentando buscar um motivo para não se suicidar. E é isso mesmo que eles procuram, um motivo para não se suicidar. Se eu ligo, é porque eu quero ajuda. Eu quero que alguém me convença a não me matar, né? Tanto que a Organização Mundial da Saúde, ela diz que praticamente 90% das pessoas que tentam suicídio, 90% das pessoas que têm suicídio, elas não querem se matar. Elas querem acabar com uma dor que é insuportável. Elas não aguentam mais a dor. A dor que eu falo é psicológica, a dor emocional, a dor física, qualquer que seja esse tipo de dor, eles não suportam mais e atingem um dos estados psicológicos apontados pela OMS que levam ao suicídio. É a situação de eu achar que eu não tenho mais nenhum outro caminho. Meu único caminho é esse. Vira uma espécie de autoobsessão, de acordo com os psiquiatras, né, que estudam o assunto. A pessoa que tem ideação suicida, ela não vê outra solução. Ela acha que o único caminho é o suicídio. Mas ela não quer se matar, mas ela não vê outro caminho, né? E, já que falamos em fatores psicológicos, existe ambivalência. Eu quero me matar e eu não quero morrer. Eu quero me matar e eu não quero morrer, né? Isso é outro fator psicológico importante nesse assunto que nós precisamos entender. E um dos grandes mitos que existe a respeito da pessoa que tenta o autoextermínio é que ela não dá sinais, ela não avisa. O estudo preparado pela Organização Mundial da Saúde apontou que esse mito é falso, é absolutamente falso. A maioria dá sinais de que está querendo se suicidar. Sinais que são vários, né? Por exemplo, uma tristeza profunda, longa, que dura, perdura, não passa.
Isso, independente de sermos psicólogos ou psiquiatras, né? Isso a gente percebe que está em volta. É só perceber. A gente percebe que a nossa mãezinha, que a nossa sogrinha, ou que aquela pessoa, ou o nosso irmão, ou irmã, ou filho, está numa tristeza, não sai daquela tristeza, não tem vontade para mais nada. Isso dá para perceber, né? Outra coisa que eles apontaram é que existem frases típicas. A pessoa que tem ideação, ela começa a usar frases do tipo: ah, o mundo não vai sentir falta de mim. Eu não faço, tenho valor aqui. Não faço falta para ninguém. Se eu morrer, acho que as pessoas nem vão saber. A pessoa realmente, a esmagadora maioria, dá indicações de que alguma coisa está muito errada. Isso já nós podemos perceber. Então, a própria organização, ela diz, olha, perceba isso. Perceba porque são fatores importantes e são visíveis. Então, isso é um mito que não é real, né? Outra coisa, bom, percebeu, e agora? A pessoa fica falando e dá esses sinais que quer se matar. Existe um outro mito que é muito complicado. Não se deve falar a respeito, porque se a gente fala a respeito, a pessoa vai se sentir encorajada a se matar. Totalmente falso. Prevenção só se faz com informação. Frase do Ministério da Saúde. Frase da Organização Mundial da Saúde. A única forma de se prevenir alguma coisa é se falando a respeito, com informação, mas informação responsável e não uma informação que pode criar pânico, uma informação que pode gerar, na realidade, mais angústia, mais desejo de acabar consigo mesmo, e assim por diante, né? Eu nem preciso dizer que o que está acontecendo, principalmente na primeira fase dessa pandemia que nós estamos vivendo, que é o Covid-19, quanta informação foi passada que, na realidade, só ajudou a criar pânico. Informação sem fundamento, informação muitas vezes sem um critério de saber se valia a pena ou não que outras pessoas soubessem, se era útil, se não era útil, né? E não passou pelo crivo, na realidade, da razão. Então, nesse sentido, nós precisamos ser muito responsáveis quando conversamos a respeito. Por exemplo, vamos pegar o Centro de Valorização da Vida, né? Que atende quase 1 milhão de pessoas por ano e salva centenas de milhares de pessoas do suicídio por ano no Brasil. Né? Centenas de milhares. Nós não estamos falando de 10 mil, 20 mil. Nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas do suicídio. O que eles fazem? Empatia, ouvem e colocam à disposição o ouvido. E ajudam a pessoa a chegar à sua resposta. Eles não vêm com frases feitas, não faça isso, Deus não gosta, você vai para o inferno, ou vai para o vale dos suicidas e assim por diante. Não. Eles são instruídos a ouvir e ajudar a pessoa a refletir. Por exemplo, eu sei que você está passando por um momento muito difícil. Fale a respeito, eu estou aqui para te ouvir. Sem julgamento, sem uso da razão, no sentido, está errado, está certo, né? Sem os escrutínio da valorização, apenas ajuda a pessoa a perguntar. Quantas pessoas permanecem horas sendo atendidas, simplesmente alguém ouve e a pessoa deixa de ter o desejo. Final do ano, diz o pessoal da CVV, e recebe centenas de ligações agradecendo. Gente que queria se matar e que agora está comemorando o Natal, está comemorando o final de ano e liga para agradecer. Né? Agradecer porque foi, na realidade, a mão estendida que salvou de uma situação que, na realidade, ninguém quer. Para vocês terem uma ideia de que realmente as pessoas não querem se matar, mesmo chegando ao ponto de se matarem, é só ver as 19 que não conseguem. Elas entram no hospital, a maioria entra no hospital e mostram arrependimento por ter tentado.
Se eu tivesse pensado mais alguns segundos, se eu tivesse contado até 9. Não, na verdade eu não queria, mas a minha dor é tão grande que eu não consigo aguentar, né? E eu, naquele momento, aquela angústia, aquele desespero fez com que eu fizesse algo que eu não faria se eu tivesse alguém me ajudado naquele momento. Essa é a conversa que se ouve nos leitos das pessoas que sobrevivem ao suicídio. E muitos não sobrevivem, né? Porque fica uma agonia de 1, 2, 3 dias, 4 dias, e acabam, na verdade, desencarnando pelos próprios efeitos, né? Então, uma das coisas também que é importantíssima, além da questão de a gente observar o comportamento das pessoas, é essa questão de ouvir, que, aliás, se conversa muito pouco hoje em dia dentro das famílias, né? Oxalá essa pandemia tenha melhorado essa questão da comunicação, principalmente com aqueles mais diretos que estão conosco, os nossos filhos, a nossa esposa, nosso marido, todos aqueles enteados, todas aquelas pessoas que convivem dentro da casa, né? Há uma crise de comunicação enorme. Aliás, nós poderíamos dar é, é, dados muito complicados, né? Os próprios psiquiatras falam, vamos usar as crianças, vamos ver o que acontece com as crianças. Primeiro, psiquiatra. A psiquiatria diz que criança não deveria, até os 2 anos de idade, nem saber que existe o celular. Até os 2 anos não deveria saber. Por um motivo simples. Nós não fomos feitos para ter uma vida virtual, né? Aliás, isso é um grande problema hoje, a virtualidade da nossa vida. Então, a criança não deveria ter acesso. A criança precisa, depois, entrar em contato com os avanços tecnológicos. Obviamente, isso é uma ferramenta poderosa. Eu estou usando uma ferramenta poderosa para falar com vocês no momento que eu não posso estar aí presente, falando onde eu gostaria, onde na realidade eu gosto de estar, né? À frente das pessoas, no olho, vendo, né? Eu não posso negar a potencialidade e a importância desse avanço tecnológico, mas eu não posso fazer com que minha vida seja essa tecnologia. E o que nós estamos fazendo? A criança com 3, 4 anos entra naquela fase do porquê, os pais já não têm vontade de responder, estão nas suas crises existenciais, estão nas suas crises emocionais, profissionais, entregam o aparelhinho para que a criança brinque, para que ela não importune. Com os idosos nós fazemos a mesma coisa, embora os idosos não necessariamente seja com a questão dos aparelhinhos, né? Com os celulares da vida. Então, a comunicação foi reduzida ao mínimo, né? Nós tivemos 2 casos, de moças que se suicidaram e que foram atendidas no Recanto de Luz, irmã Sheila, né? Que elas deixaram muito claro, 2 moças, uma de 17, a outra pouco menos do que essa idade, que não havia absolutamente nenhuma comunicação em casa, que elas não se sentiam amadas, tinham uma carência afetiva enorme com relação aos pais, né? E achavam que não tinha valor, a vida não tinha sentido, mesmo porque o próprio uso dos aparelhos, a valorização do ter e não do ser dentro da própria casa dessas 2 moças, fez com que elas falassem, eu não tenho futuro, nós estamos vivendo num país de crise financeira, crise econômica. Se eu não tenho acesso a uma boa escola, eu não vou ter acesso a um emprego. Se eu não tenho acesso a um bom emprego, eu não vou ter acesso àquilo que realmente valoriza o ser humano. É o ter, a televisão, carro, a viagem para os Estados Unidos e assim por diante. Também não tenho vontade, porque ninguém me valoriza, eu não sou nada, né? Até muitas vezes o animalzinho de estimação que está dentro de casa é mais valorizado e muito melhor tratado do que os próprios filhos. Isso é um fato. Existe um estudo de um psiquiatra em que, às vezes, os filhos estão sétimo, oitavo lugar na escala de valores dentro de casa. Está o trabalho, está o lazer, está o ter, está
a esposa ou o esposo, tal animalzinho de estimação, o pet, e em oitavo lugar, o filho. Você acha que o filho não sente isso? Será que ele não percebe que, na realidade, ele não é tão importante assim para os pais? Essa é uma realidade num contingente enorme de famílias aqui nesse país, né? Então, nós vivemos, na realidade, sem comunicação. Nós vivemos numa sociedade que se fala muito pouco e se cala muito através desses aparelhos. Mandamos milhares de bom dia, eu te amo, aqueles, eu chamo de santinhos, né? Através do WhatsApp. Mas a interação, a querer saber como é que você está realmente, como é que eu posso te ajudar, como é que vai na escola, né? Como é que são seus amiguinhos, o que, que você está sentindo, isso realmente, na maioria das famílias, não acontece, né? Então, nós falamos em prestar atenção nos sinais e falamos na comunicação. Eu vou voltar aos sinais, né? Por que eu falei que sinais que são tão evidentes, né? Nós tivemos a testa do Departamento de Psiquiatria da Organização Mundial da Saúde durante 20 anos, a testa desse Departamento de Psiquiatria, um brasileiro. Isso não se fala, né? Na mídia ninguém fala, né? Nós tivemos o José Bertolotti. José Bertolotti é um psiquiatra renomado internacionalmente, desconhecido no Brasil, que durante 20 anos chefiou, foi diretor do Departamento de Psiquiatria da Organização Mundial da Saúde. E ele se preocupou muito nas questões relacionadas ao suicídio, porque, como eu disse, é um problema de saúde pública. Hoje, é considerado um problema de saúde pública. E, como eu disse, é considerado uma epidemia. Faz parte do boletim epidemiológico da própria Organização Mundial da Saúde. Num estudo em que ele realizou junto com o grupo dele, ele principalmente com Alexandra Fleshman, que fazia parte porque na verdade ele está aposentado, mas deve fazer parte ainda desse grupo na Organização Mundial da Saúde, chegaram a uma estatística interessantíssima. Usando protocolo científico, ou seja, de acordo com os padrões da metodologia exigida para pesquisa científica, estudaram mais de 11 mil casos de pessoas pelo planeta todo que se suicidaram. Utilizaram estatística, obviamente, envolvendo todos os grupos sociais, todos os grupos culturais, todos os gêneros e assim por diante, para chegar a dados que fossem significativos. 90% das pessoas que se suicidaram nesse grupo, 90, prestem atenção no número, 90% sofriam de transtornos psicológicos, transtornos de ordem mental ou transtornos de personalidade. 90%. Ah, estou falando do quê? De esquizofrenia? Que a gente fala, transtorno de ordem mental é louco. Não. Transtorno de humor, que é depressão, é chamado de transtorno de ordem mental. Né? Bipolaridade, borderline. Depois tem aqueles de personalidade, narcisismo, a pessoa que ela é fechada, ela não quer interagir com o mundo, né? A pessoa que é antissocial, né? Essa é antissocial. Todos eles são classificados como transtornos de ordem mental ou transtornos de personalidade. Não era o único fator existente que levou à ideação suicida e à consumação do suicídio, mas foi o principal fator que levou ao suicídio. Isso nessa população toda dos que tentam também. Então, naquele ano que eu comentei, 2012, nós tínhamos 36 milhões de pessoas, desculpe, 16 milhões de pessoas que tentaram suicídio, 800 mil conseguiram. Isso é a ponta do iceberg, como eu comentei, 90% sofriam de transtornos de ordem mental ou de personalidade. E
36% desse contingente, depressão. Depressão é o mal do século, desde o século passado. É considerado um problema de saúde pública, é considerado uma situação alarmante que está crescendo todos os anos, né? Para vocês terem uma ideia, a própria OMS diz que essa geração que nós vivemos, que nós estamos presentes, nós fazemos parte dela, 20 a 25% sofrem ou sofrerão de depressão severa. Eu estou falando do planeta todo. E se 36% das pessoas que tentaram suicídio no planeta todo sofriam de depressão, e foi uma causa muito importante nesse processo de depressão, de ideação suicida, nós estamos falando de uma situação catastrófica nesse planeta. Depressão nós podemos perceber. A gente não precisa ser psiquiatra, não precisa ser psicólogo, não precisa ser médico para perceber que alguém está sofrendo de depressão. Depressão, ela é definida como uma tristeza extremamente profunda e prolongada. Nós percebemos quando uma pessoa está profundamente triste e durante semanas e semanas e semanas, né? Quando ela chega, nós temos que fazer uma separação, né? Em estados depressivos, por exemplo, eu perco um parente querido, durante alguns meses eu vou sofrer de depressão, talvez não sofra, mas em geral a gente sofre em função daquele período de luto, né? Que é uma situação de luto. A mãe muito ligada à filha, a filha casa, muda de cidade, coisa e tal, o ninho vazio, né, aquele estado do ninho vazio, pode gerar depressão. Perder um sobrinho, perder um filho, desencarnou um filho, desencarnou um sobrinho, a pessoa vai passar meses. Mas isso passa, isso é um estado, não é uma depressão fixa, que passou a ser caso médico, né? A depressão, ela passa a ser clinicamente um problema quando ela começa, na realidade, a pessoa não sai dela, né? E existem fatores bioquímicos envolvidos, né? Na depressão severa, e pior ainda, na depressão psicótica, e é isso que a OMS estava dizendo, de 20 a 25% sofrerão de depressão, que vai requerer medicação, vai requerer remédios psiquiátricos para ajudar. Ela tem um fator bioquímico envolvido. A tristeza e a falta de motivação não é só um estado emocional, é bioquímico. A velocidade da transmissão de informação no cérebro, através dos neurotransmissores, fica extremamente lenta, deprimida, por falta de componentes, agentes químicos, bioquímicos, necessários aos processos mentais. Inclusive, a produção que ocorre no fígado de certos hormônios acabam sendo reduzidas. Então, a pessoa que está com a doença, a depressão, né, são aquele contingente que eu disse, que 20% da população mundial sofrerá ou está sofrendo de uma depressão severa ou psicótica. Na verdade, a pessoa deixa de ter a vontade de fazer coisas porque simplesmente a bioquímica não está funcionando. A pessoa fica estatelada, não quer levantar do quarto, não quer levantar da cama, não quer abrir a janela, não quer passear, não quer andar, né? E não é firula, não é uma questão de que, eu estou emocionalmente chateado, eu não quero saber nada da vida. Passa a ser bioquímico. Isso é uma informação importante que vem da psiquiatria e que veio desse estudo do José Bertolotti, o doutor José Bertolotti, que por sinal está no Brasil, dando aula numa faculdade aqui do interior de São Paulo, do estado de São Paulo. É importante porque nós começamos a perceber, por exemplo, que não adianta chegar para uma pessoa que está sofrendo da doença, da depressão, e dizer, para de firula, levanta, olha como é bonito, o céu está azul, o sol, você tem comida no prato, tem um carro, coisa e tal, porque o fator é bioquímico. Ela não tem vontade. E ela não tem vontade nem de procurar ajuda.
porque simplesmente fisicamente não reage, né? Eu lembro muito bem de uma palestra do Jacó Mello, do grande Jacó Mello, espírita, eu diria que é o maior conhecedor de magnetismo humano nesse planeta hoje, e narrando como foi o caso da depressão que ele sofreu. Ele não levantava da cama, e ele, com a consciência e o conhecimento que ele tinha, ligado à cura, há décadas que trabalha com cura, com magnetismo, ele falou que ele fazia um esforço danado para levantar da cama. Ele era obrigado a pensar músculo por músculo para movimentar uma perna para levantar. Os movimentos para levá-lo até a mesa onde comeria o café da manhã, ele se esforçava para comer, ele não tinha absolutamente nenhuma vontade, era uma questão física, não era uma questão emocional, ele não sofria de um problema emocional, sofria, na realidade, de um processo bioquímico, né? Que ele dava ordens aos músculos, né? Então, como é que a gente espera que uma pessoa que está doente, com depressão, mude o seu modo de ser, mude o... seja otimista. Quem tem que fazer alguma coisa é quem está do lado. E por isso que eu comecei dizendo que a obrigação do cristão é fazermos alguma coisa. Eu gostaria que me ajudasse se eu estivesse com um problema bioquímico e não conseguisse nem levantar da cama. Eu gostaria que alguém me pegasse e me ajudasse através de um remédio. Eu não sou médico para dar um remédio. Quem dá o remédio nesse caso é o psiquiatra. Então, eu gostaria que alguém me levasse ao psiquiatra. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que tem 3 passos importantes para o tratamento nesses casos. Eu estou falando dos transtornos de ordem mental e dos transtornos de personalidade, que são responsáveis por 90% da população que tenta o suicídio. Né? Por isso que eu estou dando ênfase a esse assunto. Primeiro passo, procurar um psiquiatra. Tem que restabelecer a bioquímica para gerar uma qualidade de vida física, biológica, para poder começar os enfrentamentos. Primeiro passo, precisa ir no psiquiatra. Se eu não tenho condições de ir no psiquiatra, porque eu não tenho nem vontade de levantar da cama, alguém tem que me levar. E esse alguém tem que ser um parente, tem que ser o amigo, aquele que se diz realmente amigo, aquele que se diz realmente parente, aquele que se diz realmente pai, ou irmão, ou filho. Porque não tem outro jeito, vai ter que colocar no carro e levar. E a organização, ela fala, não é uma coisa simples, não é só levar e acabou. Tem que ser um bom psiquiatra, tem que se determinar o remédio certo e a dosagem certa. Isso leva tempo. Isso pode levar meses. Nós tivemos um caso em família que levou anos para se conseguir acertar tudo isso. Mas houve, por parte dos nossos parentes, a procura, a paciência, né? A perseverança de se buscar isso até o momento em que se acertou a dosagem e se acertou o remédio. A partir do momento que você restabelece a bioquímica, é o segundo passo. Restabelecer bioquímica não cura, porque nós sabemos agora, como espíritas, principalmente graças a Joana de Ângeles, que a esmagadora maioria das pessoas que sofrem de transtornos são coisas que são trazidas do passado, de outras reencarnações, a esmagadora maioria. Quando não é, são abalos psicológicos contundentes nessa reencarnação. Excetuando-se os abalos contundentes nessa reencarnação, tudo vem lá de trás. E, aliás, ela fala uma frase muito importante para nós, para a gente fazer muita reflexão. Ela diz o seguinte: a esmagadora maioria, não é com essas palavras, mas é o que está escrito, né? A esmagadora maioria traz um complexo de culpa muito profundo e não quer realizar os enfrentamentos necessários para realizar os resgates que gerariam a reharmonização com a lei de Deus e com a própria vida. Então, é aquele que não está buscando
se reharmonizar com a vida e entra num choque consciencial, porque a consciência não quer saber se você quer ou não quer, ela te cobra, pode você não perceber, mas o tempo todo ela está te cobrando uma atitude de acordo com as leis de Deus. Por isso que a gente adoece muitas vezes, por não estar em paz com a consciência. Embora a gente não perceba que a consciência não esteja cobrando, né? Então, nós precisamos agora, segundo passo, qual é? A própria Organização Mundial de Saúde, sem saber dessas questões espirituais, ela diz, leve no psicólogo. Primeiro o psiquiatra, depois o psicólogo. O psicólogo é importantíssimo para as pessoas começarem ao quê? Ao autoconhecimento. Se eu não me disponho a fazer um trabalho de autoconhecimento sozinho, autoconhecimento realmente de auto, né? Eu preciso de alguém me ajudar. Mesmo porque existem componentes, traumas, existem componentes psicológicos que podem bloquear essa busca do autoconhecimento. Eu não consigo enxergar determinados fatores dentro de mim para poder chegar exatamente ao cerne do que eu sou. O psicólogo ajuda nisso. Se o psicólogo for espírita, melhor ainda, porque ele vai saber que muitos dos componentes, muitos dos traumas, muitos dos motivadores dos transtornos de hoje são decorrentes de erros do passado, de outras reencarnações. E vai poder ajudar nesse sentido. Ora, qualquer um de nós pode pegar nosso parente, nosso amigo, levar no psiquiatra. Qualquer um de nós pode ajudá-lo em um psicólogo. Não tem recurso financeiro? Tem a CVV. Não tem recurso financeiro? Tem os CAPs. Os CAPs podem nem todos eles serem perfeitos, mas existem muitos profissionais bons, mesmo na saúde pública. Aliás, existem milhares de profissionais bons, mesmo na saúde pública. E não deu certo um, se vai outro. Então, olha quanta coisa nós podemos fazer. Nós podemos perceber o que está acontecendo, transtorno se enxerga, depressão se enxerga, a pessoa começar a usar frases como eu disse, né? Ah, eu não valho nada, ninguém vai sentir falta de mim, eu consigo ouvir, e se eu prestar atenção, eu vou realmente notar o que está sendo dito, posso ajudá-lo a ir a um psiquiatra, posso levá-lo a um psicólogo, e se for um espírita, mais ainda. Olha os componentes que foram citados nessa nossa conversa até agora. Depressão. Depressão gera o quê? Reduz a frequência vibratória do ser humano. Tua psicoesfera baixa de nível vibratório. O que acontece no momento que baixa o nível vibratório? Energias ruins, por afinidade, são atraídas. Energias ruins causam o quê? Mais depressão. Não é só depressão emocional, mas também depressão do nosso sistema imunológico, nossa própria bioquímica. Então, nós precisamos do quê? Limpeza. Se nós não conseguimos alterar nossa psicoesfera, porque estamos com transtorno de ordem de personalidade, ou transtorno de ordem mental, o passe nos ajuda, pelo menos, a aliviar uma pressão extra que está sendo feita, que está nos prejudicando mais ainda. A limpeza energética, a limpeza da aura, a limpeza da nossa psicoesfera, o restabelecimento da psicoesfera é extremamente importante para você gerar uma qualidade de vida, uma qualidade biológica, para você fazer os enfrentamentos. Senão você vai ficar pior ainda, né? A obsessão se trata em tratamentos de cura. A obsessão se trata em orientação. Por que eu falei obsessão? Né? As pessoas devem estar perguntando por que eu falei obsessão. Porque existe um psicólogo, um psiquiatra, desculpe, espírita brasileiro, que acho que durante 20 anos foi diretor-geral da Associação Médico Espírita lá de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, que é o Jaider. O Jaider, ele explica que, na sua experiência de décadas ligadas a transtornos de ordem de personalidade, a depressão e assim por diante, pelo menos em 70% dos casos tem uma obsessão atrelada. Não necessariamente como fator gerador da depressão,
ou do transtorno. E pode ser até decorrência de a gente estar numa situação dessas e atrair espíritos que acabam nos prejudicando. 70% de quem sofre de transtorno tem uma obsessão atrelada. O obsessor, que seja um obsessor que é inimigo, ou que seja alguém que esteja gerando uma influência espiritual negativa em nós, ele só piora a nossa condição. Um centro espírita tem condições de fazer trabalhos de desobsessão para obsessores e trabalhos de encaminhamento para espíritos que foram atraídos e estão precisando ser encaminhados e tratados. Então, nós temos os passos. No terceiro, terapia, né, processo terápico, nós temos, além do psiquiatra, dos remédios psiquiátricos, além do psicólogo, para ajudar nos enfrentamentos, para saber tomar um rumo na vida, nós temos o centro espírita. Pegar nos parentes, tentar convencer. Se ele não quiser, não vai poder forçar. Ninguém pode obrigar ninguém. E levar no centro para tomar um passe toda semana, pelo menos para ele se restabelecer, para ele limpar a psicoesfera, para dar um reequilíbrio no seu perispírito. Botar numa mesa de desobsessão para ver se precisa. 70% de quem sofre transtornos de ordem mental e transtornos de personalidade tem problemas de influenciação espiritual negativa. Quer seja obsessão, quer seja de espíritos do mesmo nível vibratório que foram atraídos. Né? Olha só que coisa engraçada. A Organização Mundial da Saúde colocou como primeiro fator de prevenção, principalmente para os idosos, primeiro fator de prevenção, principalmente para essa classe dos idosos que tem maior taxa per capita por nível populacional de suicídio no planeta todo, a busca da religião. Primeiro fator de prevenção, OMS, uma entidade que não é religiosa, colocar religião. O homem precisa de religião. A OMS pode entender sobre o aspecto, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para o templo, coisa e tal. Nós podemos entender de outra forma. É a busca de algum suporte que esteja ligado a uma religião. Né? O segundo fator não digo que seja o segundo na ordem, mas um outro fator muito importante que a OMS coloca é a importância de se buscar um projeto de vida, principalmente para o idoso. Veja, por exemplo, um centro espírita. Né? E a maioria dos centros espíritas fazem isso, infelizmente. Né? O idoso já não é mais capacitado para ajudar, ele quer impor a sua opinião, coisa e tal. E a gente poderia, na realidade, ajudar os idosos envolvendo em projetos social, projetos que façam com que se readquira uma importância de viver, um motivo para se viver, né? E uma própria valorização. Eu falei do idoso porque o idoso sofre de dois grandes problemas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, dois são os grandes fatores de risco para o suicídio na fase do idoso. Dois. O primeiro são as perdas. Ele perde, são perdas sucessivas. Né? Eu perdi o pertencimento a um grupo profissional, eu perdi a produtividade, eu perdi a capacidade de ouvir, eu perdi a capacidade visual, eu comecei a perder o respeito que eu tinha em casa. Antes era o provedor, podia me odiar, mas como eu trazia comida em casa, então me respeitavam. Agora, eu sou um velho caduco cuja opinião não serve para nada, isolado em algum canto de casa. Tem as perdas físicas, tem o aspecto da sexualidade, tem o aspecto das dores, as dores crônicas, dores que começam a incomodar o tempo todo, de forma contínua, e assim por diante. Tem uma sucessão de perdas que vão se agravando, se agravando. E o segundo fator de risco, o isolamento. Falta de comunicação está diretamente ligado. A falta de comunicação dentro de casa, conversa, né? O idoso, é totalmente ligado. Então, isolacionismo
o isolamento do idoso dentro da casa, dentro da família, e as questões das perdas são os dois grandes fatores de risco. E quais são os fatores de prevenção? Religiosidade. Fazer com que essa pessoa, mesmo sendo aposentada, assuma um projeto de vida, que seja uma associação de bairro, que seja um projeto social dentro de uma instituição, um templo, dentro de um centro espírita. E um dos fatores, são 5, que eu achei muito interessante, animais de estimação. É importante um animal de estimação para fazer companhia, né? Já que muitas vezes não tem os filhos, né? Não tem os netos que prestam atenção, um animal de estimação. Então, eu queria, na realidade, aproveitar essa nossa conversa justamente para mostrar como nós podemos fazer e quanto nós podemos fazer, mesmo sendo leigos, mesmo não sendo de uma área médica, uma área da saúde, e principalmente fazer com que a gente reflita da importância de sermos pelo menos cristãos, né? Nós vamos ser cobrados de acordo com as nossas obras. E Jesus deixou muito claro: amai ao próximo. Esse é o único caminho que nos levará aos mundos melhores, aos mundos superiores. E ele também deixou claro, quando perguntaram o que era o amar ao próximo, que é: fazei aos outros o que quereis que vos fizesse. Se 90% dos que tentam suicídio tem um fator, uma componente importantíssima, identificada pela saúde, que são os transtornos de ordem mental, os transtornos de personalidade. Se 90% não quer se suicidar, mas não vê outro jeito, não vê outro caminho, e que a comunicação é extremamente importante, nós temos um mundo de coisas para fazer. Então, nós não podemos deixar e dizer: não, isso é a responsabilidade da saúde, isso é a responsabilidade do governo, isso é a responsabilidade do psiquiatra. Não, a responsabilidade é nossa. E nós temos muita coisa para ser feita. Espero ter sido útil, espero que tenham gostado, e até breve, né? Deixo com vocês um beijo no coração de vocês todos.